Seja bem-vindo ao MedCellCast. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado rumo à residência médica ao longo de toda a sua preparação e também como ser proveiro. Esse é o nosso objetivo. Eu sou o Jader Burtê, sou ginecologista e obstetra, professor de GO aqui da MedCell. E hoje eu tô com uma convidada, doutora Gabriele Araújo. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Bom, para quem não me conhece, então, sou a Gabi Araújo, sou pediatra, neonatologista e professora no pediatra de consultório. E hoje estou aqui, né, maior prazer, inclusive, muito obrigada pelo convite, Jader, mas pra gente falar um pouquinho sobre neonatologia, que eu acho que é um tema que as pessoas têm muita dúvida ainda. E hoje, Gabi, a gente vai falar especificamente, né, para quem está se preparando para a prova aí de residência, falando sobre aplicabilidade da tecnologia, né? Como que a tecnologia ela pode nos ajudar na preparação, né, para a residência, focando especificamente aí na pediatria, nas questões de neonatologia, de uma forma que seja assertiva, né, e de uma forma que seja proativa. Eu quero te perguntar como é que você acha que a tecnologia ela pode apoiar, né, aí no estudo de neonatologia, na construção aí de conhecimento de neonatologia focado em questão de prova. Jader, se a gente for pensar em como a tecnologia pode ajudar o mediciner, né, na preparação, principalmente com relação à neo, à pediatria, mas eu acho que isso acaba se aplicando para todas as outras áreas, todas as outras especialidades, principalmente com relação à organização, né, ao tempo. Então, assim, tempo é um recurso muito finito e escasso, é o recurso mais escasso que a gente tem. E num ano de preparação, o tempo, ele é extremamente importante. Qualquer segundo, né, qualquer minuto que a gente possa facilitar a nossa vida deve ser aproveitado. Então, acho que a inteligência artificial, as outras ferramentas de tecnologia, elas vêm hoje muito para fazer a gente ganhar tempo. Acho que essa é a grande aplicação, né, dessas tecnologias que estão surgindo na preparação, né, do mediciner, com relação principalmente à neo. Então, vou te dar um exemplo, né? Existe uma ferramenta de inteligência artificial chamada Chat with PDF. Não sei se você já ouviu falar. Não. Basicamente, você joga um PDF lá dentro e ele resume para você. Você pode fazer perguntas relacionadas àquele PDF. Então, por exemplo, esse PDF pode ser um artigo. Esse PDF pode ser um protocolo. Então, vamos lá, a gente tá falando tanto de reanimação neonatal, porque teve mudança no protocolo. Você joga esse protocolo lá dentro e pede os principais pontos. E pergunta alguma coisa, e aí ele vai buscar a resposta dentro daquele documento. Então, acho que isso é uma coisa fantástica, assim, é um recurso fantástico e que pode ajudar a gente a ganhar tempo. Gente, estudar, a gente vai ter que estudar pro resto da vida, né? Se atualizar, se informar. O médico faz um compromisso com isso quando se forma. Mas, hoje em dia, a gente tem, sim, recursos que podem fazer a gente ganhar muito mais tempo. Então, acho que esse é um dos que eu citaria, assim. O próprio ChatGPT não é o mais fidedigno, né, gente? A gente não pode confiar em tudo que é dito pelo ChatGPT, mas para algumas coisas ele pode ajudar sim. Então, por exemplo, você joga uma classificação e pede uma tabela pronta. Ele te entrega a tabela pronta. Então, você tirou a classificação de alguma referência confiável, mas você quer uma tabela, você quer construir uma tabela com aquilo. O ChatGPT constrói para você. Então, acho que é uma ferramenta que pode ser, quando bem usada, pode também ajudar bastante. Pode apoiar. O próprio YouTube, ou plataformas de vídeo, né? Na época que eu me formei, gente, o YouTube ainda estava começando. Hoje em dia, a gente consegue ver vídeo de procedimento, a gente consegue ver cirurgias, por exemplo. Procedimentos da neonatologia em si, né? Que não são tão frequentes, a gente tem vídeo no YouTube. Então, acho que pode ajudar a gente também. Essas plataformas de vídeo podem ajudar muito, porque eu sou uma pessoa que aprendo muito olhando, aprendo muito vendo, né? Tanto com imagem quanto com vídeo. Então, acho que muitas pessoas que talvez sejam como eu podem se beneficiar. Então, o YouTube é uma ferramenta também. E as próprias plataformas hoje em dia, Jader, de aulas e revisão, que já te dão revisões programadas, baseado no seu percentual de acerto. Cara, isso pra mim é, assim, o ouro, sabe? Eu acho que é o gás da Coca-Cola. Porque, como eu sou de uma época que isso não existia, era tudo manual. E, gente, não é que eu também sou, assim, pré-histórica, né? Mas há 6 anos atrás,
6 anos atrás, quando eu estava estudando para a prova de residência, não existiam essas ferramentas, né? Não existia esse conceito de revisão programada baseada em percentual de acerto. Então, acho que hoje a gente tem várias ferramentas que podem apoiar. Sabe que essa questão de revisão de artigo, eu acho uma coisa super legal, assim, super bacana, porque às vezes os artigos novos, né, as atualizações, os guidelines que a gente tem que ler, né, eles acabam sendo muito complexos, assim, né, não no sentido de complexidade do tema, mas, assim, eles acabam sendo muito prolixos, né. Exato. E porque eles têm que colocar aquela coisa de introduzir o tema, né? Agora, recentemente saiu uma atualização da FIGO sobre câncer de endométrio, né? Aí eles colocam ali, o câncer de endométrio é extremamente comum nos Estados Unidos, os fatores de risco. Isso eu já sei, eu não preciso ficar lendo de novo os fatores de risco, sabe? Para depois chegar no ponto que atualizou. Então, assim, se você tem uma ferramenta, né, tecnológica que já vai direto ao ponto, aquilo que realmente você precisa saber, eu acho que isso economiza muito tempo, Muito. E aí, cara, a gente pode focar esse tempo, usar esse tempo para outras coisas. Fazer questão, por exemplo. Né? Ou, então, descansar. Exato. Porque fazer as coisas da vida. Também, exato, né? Viver, né? Porque o ano de preparação não precisa ser um ano que você não vive mais. Exato. Não tem vida. Então é isso, eu acho que essas ferramentas de tecnologia, tem muita gente que tem medo, né? Mas isso aí vai substituir o médico radiologista, por exemplo. O radiologista, que interpretador de pixel, realmente pode ser que a inteligência artificial, né, vá ali competir com ele. Mas, cara, o profissional médico, a gente fala da radiologia porque eu acho que é a mais discutida, né, quando a gente fala de inteligência artificial. Mas, a inteligência artificial vai roubar o papel do médico porque vai raciocinar muito mais rápido. Gente, tudo bem, mas a inteligência artificial não tem o olho no olho, não tem a empatia, não tem a conversa, não tem o cumprimento, né, pegar na mão, enfim. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar para esse lado também. Não, eu acho que ela tá aí, na verdade, para nos apoiar, não para nos substituir. Exato, né? Para ajudar, né? Para auxiliar, com certeza. E, Gabi, se a gente for falar especificamente de neonatologia, tem alguma ferramenta, assim, específica dentro da área, dentro da especialidade de neonatologia, uma ferramenta tecnológica que tenha mudado, assim, a especialidade ou que está para surgir? Tem alguma coisa relacionada especificamente à neo? Olha, Jader, relacionado à neo, eu acho que, primeiro, não só de tecnologia, falando de aplicativos, smartphones, computadores, enfim, mas a gente tem ferramentas que nos auxiliam no dia a dia. Então, dispositivos, por exemplo, o bilirrubinômetro transcutâneo é uma ferramenta de tecnologia e ele está se desenvolvendo cada vez mais. Técnicas para coleta de exame menos invasiva. Surfactat, você já ouviu falar? É um catéter específico para a gente poder administrar surfactante sem precisar entubar a criança. Então, todos esses dispositivos, a neonatologia é uma especialidade que desenvolve muito. Isso é muito estudado e cada vez mais, né? Cada ano que passa, a gente tem, por exemplo, aparelhagem melhor para fototerapia. Fototerapia domiciliar, hoje em dia, já existe. Né? Esse recurso já existe em alguns locais. Mas eu acho que, falando de tecnologia para neo, esses aparelhos ajudam muito. E claro, né, Jader? A gente tem hoje em dia o celular, a gente usa o celular para tudo. Hoje em dia a gente tem aplicativos que nos auxiliam demais na prática clínica. Então, antigamente a gente precisava, por exemplo, quero checar uma dose de uma medicação. Você tinha que abrir o Neofax, o livro físico, achar ele na UTI, por isso que ele tinha um lugar específico para ficar, e aí checar ali, folhear até achar a medicação. Hoje em dia a gente tem um aplicativo do Neofax, que é realmente a grande ferramenta que a gente usa para buscar doses de medicações em neonatologia. Você coloca no buscar, digita a medicação que você está querendo, em segundos você tem a dose na sua mão. Então, acho que todas essas ferramentas, né, aplicativo, os próprios sites, a facilidade de você poder ter no celular um consenso, né, o manual de reanimação neonatal. Eu não preciso mais imprimir e ler ele impresso. Eu consigo ler aqui, ó. Tô aqui, né, de bobeira, pós-almoço, vou ler o manual.
Então, acho que tudo isso contribui, sabe? Especificamente falando de neo. E quando a gente fala sobre o estudo da neonatologia, a preparação para a prova, né? Você acha que ainda tem algum espaço para aqueles resumos, aqueles flashcards manuais? Eu sei que você gostava de fazer os flashcards manuais, né? Mas você acha que ainda tem algum espaço, assim, algum ponto que possa ser utilizado, que ainda ajude? Assim, poder pode, né? O básico, ele sempre vai funcionar. Mas aí a gente trava naquela questão que a gente comentou na primeira pergunta que você me fez. Os recursos tecnológicos, eles vêm para fazer a gente ganhar tempo. Dá para você fazer flashcard manual? É melhor do que você não Entre ler uma apostila e fazer um flashcard manual, acho que eu prefiro estudar fazendo flashcard manual, se essa fosse minha única opção. Por quê? Porque o estudo ativo sempre vai ser melhor do que o estudo passivo. Para prover ou para quem é concurseiro. Mas precisa? A questão é essa, né? Hoje em dia, você tem ferramentas disponíveis ali a um clicar, digamos assim, não é nem um piscar de olhos, é um clicar de dedos. Mas você tem já ferramentas que fazem o flashcard para você. Você já tem isso pronto. Você tem as plataformas de revisão, você tem plataformas, por exemplo, a plataforma da própria Medcel, que você consegue montar simulados das instituições que você quer, com o tema que você quer. Então, eu sei que eu tô errando muito a neonatologia, então eu vou montar um simulado. E eu quero fazer prova em São Paulo. Então, eu vou montar um simulado só com as instituições ali, as maiores de São Paulo, sobre esses temas aqui de neonatologia. Mas dentro da neonatologia, eu tenho mais dificuldade com esse subtema. Dá pra você montar um simulado só com aquele subtema. Então, acho que isso facilita demais. A gente ganha muito tempo. Então, assim, tem espaço? Tem espaço, eu acredito que sempre vai ter, porque é o básico, né? É igual aquela história, o livro físico vai ser substituído pelo Kindle, pelo livro digital? Substituído, eu acredito que não. Sempre vai ter gente que vai preferir o livro físico. Mas será que entre você ter que sair da sua casa, ir até a livraria, comprar o livro, voltar para sua casa, começar a ler, folhear, será que você não ganha muito mais tempo do que comprando o livro ali no seu Kindle, de dentro da sua casa e começando você não vai começar a ler ele e terminar de ler muito mais rápido? Então, acho que esse raciocínio se aplica quando a gente tá falando de estudar. Vai levar pra uma viagem, você não tem o peso do livro na mala, exatamente, né? Isso. Então, Exatamente isso. E com o estudo é a mesma coisa. Então, assim, dá pra fazer resumo manual? Dá pra fazer. Precisa? É isso que vai mudar seu jogo? Provavelmente não. Dá pra fazer flashcard manual, igual eu fiz a minha coleção de flashcards há 6 anos atrás? Dá pra fazer. Só que na minha época não existiam plataformas de flashcard prontos, né? Em que você até monta os flashcards com os temas, você coloca o tema e o flashcard vem pronto. Isso não existia. Então, beleza, eu fui atrás de fazer aquilo que dava pra fazer na época. Mas hoje em dia, acho que não é uma coisa fundamental, necessária, sabe? E aqui na Medcel a gente tem também essa ferramenta de, além de você selecionar as instituições que você quer, a ferramenta ela também acaba te direcionando para aqueles temas que mais caem. Então, às vezes a pessoa, eu só quero fazer prova em São Paulo, por exemplo, né? Em tal e tal e tal instituição. Aí a pessoa vai colocar ali quais são as instituições e o próprio sistema, a própria plataforma já vai te dizer, olha, dentro da neonatologia você tem que estudar esses temas aqui, né? Talvez, às vezes a gente pense, não, esse tema aqui eu nem vou estudar porque isso aqui acaba entrando mais em cirurgia pediátrica, né? Enfim, as estenoses e atresias ali do trato digestivo, não, mas na instituição que você escolheu cai. Então, isso aqui você vai estudar. Então, é uma ferramenta que realmente te direciona, te deixa ser mais assertivo, né? E te economiza tempo, que Total. Tempo na nossa vida é tudo imprescindível, né? É tudo. Gabi, quando a gente fala sobre métricas de questões de neonatologia, né? Como que a tecnologia ela pode apoiar o Medciner, assim, nessa parte de métricas? Como é que ela pode trazer aí, né, do ponto de vista numérico mesmo, assim, né? O que realmente precisa praticar ali de questões, né? Para que realmente a gente tenha aí uma bela ferramenta de apoio. Pra gente falar sobre métricas, Jader, primeira coisa que me veio à cabeça, assim, quando você tava falando, é que tem uma frase que eu gosto muito, né? Que fala que o que não é medido não pode ser melhorado. Você não consegue aprimorar aquilo que você não consegue medir. E quando a gente tá falando de estudo,
estudar medicina é importante? Com certeza. Ser um bom médico é importante? É fundamental. Mas a medicina da prova, ela é muito diferente da medicina da vida real. E a gente tem que aprender as duas coisas, né? Se o intuito é passar na prova, o objetivo é passar numa prova, a gente precisa traçar as estratégias certas e saber se a gente está tendo progresso, né? Se a gente está avançando na direção daquele objetivo. E as métricas, eu acho que elas vêm muito para isso, assim. Então, eu brinco que eu estudei no escuro, né? Eu comecei a entender como eu tava nos meus estudos, no meu ano de preparação, quando eu comecei a fazer prova na íntegra. E é o quê? Questão. Então, eu comecei a reparar, eu tô errando muita questão sobre esse tema. Cirurgia era uma disciplina que eu tinha muita dificuldade na faculdade. Na minha faculdade, a gente tinha uma coisa, ao longo dos 6 anos de faculdade, não sei se você já ouviu falar, lá no Sul é bem comum, que chama teste do progresso. Claro. A minha faculdade a gente fez teste do progresso todos os anos. Então, você vai vendo a sua evolução e você consegue ver as disciplinas que você erra mais. As pessoas nunca gostaram, né? As pessoas da minha sala não gostavam muito. O pessoal da faculdade, no geral, assim, levava o teste do progresso meio como que saco, né? Mais uma tarde que eu vou ficar aqui, uma prova que eu nem sei responder. Não tive metade dessas disciplinas ainda. Às vezes a gente tava no ciclo básico, fazendo o teste do progresso, que é uma prova de residência. É uma prova, né, com todas as disciplinas, com todas as grandes áreas. E eu lembro que do 5º pro 6º ano, eu percebi que cirurgia era a minha pior. Era sempre a que eu ia pior. Porque GO e pediatria, você tá ali, né? Tá em casa. Preventiva também dá pra você pegar bem. Mas cirurgia e clínica realmente são mais complexas. Clínica pelo volume de conteúdo e cirurgia porque eu acho que o nível das questões mesmo são mais... É um nível um pouco mais aprofundado. Dependendo principalmente da prova que você vai fazer. E aí eu percebi isso e estudei muita cirurgia no meu ano de preparação. Mas assim, muita. Claramente eu dava preferência para estudar cirurgia, porque eu sabia que era a minha maior dificuldade. E aí na metade do ano, o que começou a acontecer? Cirurgia eu estava indo bem, mas todo o resto, né, tinha descido um pouquinho ali o percentual de acerto. Então, quando você consegue ver, e hoje em dia, na minha época isso não existia, mas hoje em dia você consegue ver realmente o seu percentual de acerto em cada tema, em cada subtema, o que você vai melhor, o que você erra mais, o que você precisa revisar. Então, eu acho que quando a gente tá falando de métrica, assim, a tecnologia, ela vem pra mostrar o caminho. Ela vem pra mostrar pra você que, você tá avançando na direção do seu objetivo. Seu percentual de acerto tá subindo, seu percentual de acerto nas disciplinas que antes você errava mais. Você tá fazendo mais revisões dessas disciplinas e você tá melhorando, você tá evoluindo. Então, acho que esse é o grande ponto, assim, sabe? Então, um dashboard de desempenho, por exemplo. Nossa, você consegue olhar para um dashboard de desempenho e ver ali você. É como se fosse um espelho, eu brinco. Na minha época isso não existia. Então, acho que é muita coisa, assim, que a tecnologia pode fazer por nós durante essa preparação, sabe? O dashboard de desempenho é uma coisa que realmente os alunos têm gostado muito, assim. A gente implementou isso na plataforma Medcel e, nossa, a galera tá adorando, assim, porque realmente é um dado objetivo. E é aquela coisa, com matemática a gente não tem como discutir, né? Exato. É o número é cru, é aquela coisa ali que não tem como você querer mudar aquilo ali. E às vezes a gente tem uma noção subjetiva de que a gente tá estudando bem, né, o tema, mas o dashboard tá te mostrando, não tá efetivo, esse tema aqui você tá errando mais, né, então assim, vamos lá, esse tema aqui que você vai ter que focar mais, mesmo você achando que não, esse é o tema que você tem que focar mais, tem que entender ali qual é o gatilho que tá faltando, né, para começar a acertar mais questão ali sobre aquele tema. Exatamente, eu acho que é fundamental, assim, a pessoa poder olhar para um dashboard e ver o que está acontecendo, como tem sido o estudo dela, o que ela está fazendo certo, o que ela precisa melhorar. É isso, é um guia, né? A tecnologia, essas ferramentas de tecnologia, elas vêm para nos guiar e mostrar que, a gente está caminhando, né? O ser humano, ele é muito movido a progresso. Mas, por exemplo, quando você põe o objetivo de passar na prova, cara, é 1 ano de preparação, às vezes 2. O objetivo, né? O progresso final ali concluído, ele tá longe. Então, se você não tiver pequenos progressos para você ir vendo que você tá na direção certa ao longo da jornada, a tendência é que você fique perdido, fique no escuro.
Sabe que esses dias até uma aluna falou comigo, ela disse assim, eu tava olhando meu dashboard ali e assim, eu acertei um monte de questão de tumores do sistema nervoso central e errei um monte de questão de diabetes. Ela disse assim, que é um tema que eu vi assim, muito durante a minha formação, achei que eu tava super bem, assim, tipo, tanto que eu nem dei muita bola, assisti mais rapidinho as aulas, fiz pouca questão e o sistema não mente, não adianta, né? O dashboard não mente. Então, o dashboard daqui da Medcell, da plataforma, mostrou para ela, olha, realmente você errou um monte de questão de diabetes, acertou as de tumores do sistema nervoso central, que é um tema que não cai muito, assim, né? Que são coisas mais periféricas, então vamos lá, você vai ter que focar nesse tema aqui, que é um tema básico. Né? Exatamente. E aí... Deu uma luz, né? Parece que deu uma luz, exatamente, porque senão ela ia estar estudando cada vez mais outras coisas que ela achava que ela não sabia, que ela não dominava, e ia deixar para trás, né? Diabetes, asma, hipertensão, distúrbios respiratórios do recém-nascido. Então, às vezes você fica naquela, não, isso aí é muito básico, isso aí eu já sei, isso aí não precisa. É quando você vai ver, né, a matemática não mente. Na verdade, você tá precisando revisar. Gabi, e se a gente for pegar hoje, atualmente, assim, quais são os recursos tecnológicos que você utiliza para se manter atualizada dentro da neonatologia, da pediatria, né? Quais são as ferramentas de tecnologia que você costuma usar e gostar, né, para se atualizar? Ó, vou te falar, né, das ferramentas de IA, né, de inteligência artificial primeiro, porque acho que é um ponto quente, assim, que tem sido muito discutido ultimamente. Mas eu uso muito o ChatGPT para montar tabela, às vezes para falar sobre algum tema, tô montando alguma aula, quero que ele me dê algum insight para explicar determinada coisa. Então eu uso muito. O Chat with PDF eu uso muito também. Porque lá é isso, a gente consegue ler artigo, ler assim, né? Às vezes é um artigo que você já leu, mas você quer um resumo, você quer ali alguns pontos para relembrar. Então, vou te dar um exemplo. Esses dias eu peguei o Consenso Europeu de Síndrome do Desconforto Respiratório, que é de 2019. E eu já li inúmeras vezes, né? Durante a pediatria, durante a residência de neo. Mas eu queria alguns pontos importantes, alguns pontos-chave. Então, eu pedi para ele me dar os resumos daqueles pontos-chave. E ele faz isso em segundos. Então, acabo usando muito também. Essas ferramentas de vídeo, demais, sempre. E aplicativo, Jader. Eu acho que o que eu uso demais, assim mesmo, no dia a dia, são os aplicativos. Porque a gente tem vários aplicativos bons, né? O Neofax é um deles, mas tem aplicativo do UpToDate, que ajuda demais também. Antigamente, você tinha que ir no computador, na biblioteca da faculdade ou na biblioteca do hospital para poder usar o UpToDate. Hoje, você consegue acessar de onde você estiver ali na palma da sua mão. E é maravilhoso, né? Porque ele tá sempre atualizado. Exatamente. Então, assim, você encontra rápido as coisas, né? Então, é uma belíssima ferramenta, né? Exatamente. Então, eu gosto muito, muito mesmo. E eu acho que são esses, assim, os principais. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Sigam acompanhando a gente aí. A gente vai estar sempre postando vídeos novos sobre métrica, sobre tecnologia, que foi especificamente aí o tema que a gente falou hoje, mas também sobre como direcionar você aí para o estudo, para as provas de residência, como direcionar o estudo por questões, por metodologia ativa. O objetivo é realmente a gente estar junto ao longo de toda essa construção aí de conhecimento e de preparação. Obrigado, gente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente.